Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Prazer muito grande saber que você está com a gente. Nós já estamos ao vivo no Instagram. A Eduarda Miranda está transmitindo para você a nossa live. Você pode correr lá no @programa Globalizando. Estaremos juntos nessa transmissão. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Sou o professor Mário Tito Almeida e a gente tem sempre um tema diferente a cada programa. A gente fica muito feliz em poder saber que você está com a gente. E eu quero logo dizer que eu não faço o programa sozinho, tem sempre um grupo de acadêmicos de relações internacionais fazendo o programa comigo. E eu vou começar logo apresentando a acadêmica do terceiro semestre, Soraya Pinheiro. Bom dia, Soraya. Bom dia, professor. Bom dia, você ouvinte do programa Globalizando. Bom dia aos meus amigos do estúdio. É uma honra estar aqui novamente. Quero também aproveitar para mandar um abraço para Juliana Palhares, lá do TRES. Muito bem, quem está com a gente aqui no programa Globalizando, acadêmica agora do quinto semestre, Laura Coelho, bom dia. Bom dia, Mário Tito, bom dia, convidado. Eu gostaria de mandar um abraço para nossa seguidora do Twitter, a Gisele Silva. Muito bom. E quem completa o nosso time de locutoras do programa de hoje é ninguém menos que direto de lá da Marambaia, Ana Clara Duarte. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, professor. Bom dia, nosso convidado. Bom dia a todos aqui no estúdio. E principalmente, bom dia para você, ouvinte do programa Globalizando. É um prazer estar aqui nessa manhã tão chuvosa. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para nossa seguidora lá do Instagram, a Maria Lourdes. Legal, olha só. Eu apresentei nossas locutoras e eu quero apresentar quem vai conversar comigo hoje sobre o tema Educação na Amazônia, Riqueza e Desafios. Nós tivemos o Dia Internacional da Educação e a gente do Globalizando precisa pensar a educação em termos de formação de pessoas, mas também de construção de uma sociedade onde todos possam caber. E na Amazônia esse é um grande problema, esse é um grande desafio, uma grande riqueza. Vamos falar sobre educação na Amazônia, riqueza e desafios. E o meu amigo aqui presente, meu eterno diretor, Anderson Maia, professor. Ele é doutor em Educação, Ciências e Matemática pela REAMEC, possui graduação em Direito pela UNAMA, então, portanto, é da UNAMA também, e Pedagogia pela UEPA. Atualmente ele é professor adjunto da Universidade do Estado do Pará e professor do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia. Professor Anderson, que prazer lhe receber aqui na Rádio UNAMA. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio UNAMA, do programa Globalizando. Sempre é uma alegria enorme poder participar desse momento aqui, um momento de extensão universitária, né? Um momento de poder apresentar para a sociedade o que nós produzimos enquanto ciência dentro da universidade. E a gente produz muita coisa muito boa e que precisa ser compartilhado com a sociedade. Anderson, essa perspectiva de compartilhar o processo educacional, entender que a educação não é apenas formação de conteúdo, mas é também formação de pessoas, né? Com certeza absoluta, formação de cidadania, formação de democracia, formação de pessoas que vão poder compartilhar esses conhecimentos com a sociedade de um modo geral. E é uma alegria sempre estar presente com você, meu amigo Mário Tito, que também é professor da nossa universidade, da Universidade do Estado, assim como todos os acadêmicos aqui presentes. Meu muito obrigado, porque sempre nos acolhe, nos recebe com muito carinho. Muito legal receber o Anderson aqui no programa Globalizando. O Rony Coelho e a Mira Rony também estão acompanhando a gente. A propósito de programa, a gente vai conversar com o Anderson nesse papo de qualidade, mas também vai fazer uma viagem musical, não é isso, Soraya? Isso mesmo, professor. A playlist do programa de hoje conta com músicas de países que mais investem e menos investem em educação no mundo. E a primeira parada da nossa viagem musical é na Suíça, que é referência mundial em educação. Com um sistema descentralizado que garante qualidade e respeita a diversidade cultural, a educação obrigatória começa na infância e oferece uma base sólida de ensino. Para representar a Suíça, ouviremos Everybody, do cantor Bobo. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Viagem musical maravilhosa, fomos pra Suíça, né, Soraya? Acabamos de ouvir Everybody, do DJ Bobo. Na educação suíça, o grande diferencial é a dupla formação profissional que une ensino teórico e experiência prática, facilitando a entrada dos jovens no mercado de trabalho e reduzindo o desemprego juvenil. Globalizando. Fique por dentro. O acesso ao ensino de qualidade é importante para aumentar a eficiência e a eficácia da educação no Brasil.
Nesse contexto, o ensino EAD se consolidou como um método estratégico para expandir o acesso educacional, especialmente no pós-pandemia. Apesar de sua ampla utilização recente, a população amazônica ainda enfrenta desafios para aderir a esse modelo. Ainda assim, o ensino à distância e o ensino híbrido contribuíram, em parte, para a democratização do acesso à educação e com a sua qualidade acadêmica e compromisso político e social. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Professor Anderson Maia está com a gente aqui, meu colega lá da UEPA. Aliás, tenho um carinho muito grande pelo Anderson e pela equipe da UEPA, que tem trabalhado maravilhosamente bem lá no CCSE, viu, Anderson? Sobre isso, essa questão educacional, o Carlos Eduardo lhe pergunta aqui no Instagram, obrigado, viu, Carlos? De que maneira a educação contribui para a redução das desigualdades sociais e para a promoção do desenvolvimento econômico sustentável no Brasil? Perfeito. Eu queria aproveitar para mandar um abraço também ao professor Frederico, professor Edina, que estão à frente da direção do Centro de Educação, né, e toda a comunidade de professores, professoras, técnicos e técnicas, todos os nossos alunos do Centro de Educação, né, por estarem sempre comprometidos com a valorização, com a formação e com a qualidade do ensino. No que diz respeito à pergunta do Carlos, é importante destacar alguns pontos, entre eles a importância do investimento em educação, mas principalmente a importância de que a educação, quando trabalhada, quando valorizada, é um dos instrumentos de mudança social, né, de transformação social. E essa transformação social ela acontece quando se tem, de fato, o que está previsto na própria Constituição Federal. Perfeito. Artigo 206, inciso 1º, acesso, permanência. E eu acrescento mais, não só o acesso, não só a permanência, mas uma aprendizagem com qualidade. Isso é interessante. E a gente vê isso no âmbito das escolas da Amazônia, que há muito caminho a ser feito, porque não basta só levar, tipo, a aula online, tem que ter o carinho, a presença, a postura, o investimento de estar lá na ponta do processo, né? Com certeza absoluta. E como eu disse, a questão do acesso, da permanência e essa aprendizagem com qualidade, sim, ela precisa ter esse investimento, ela precisa ter esse olhar mais sensível para que de fato aconteça, porque quando isso não acontece, o que nós vamos ter? Evasão, nós vamos ter distorção, nós vamos ter repetência, nós vamos ter um fracasso que não é o que nós desejamos e não é o que a gente acredita para a educação do nosso estado e a educação na Amazônia. Você sabe que, de alguma forma, essa discussão que nós estamos fazendo aqui, ela perpassa também a formação de professores. E eu acho isso importante, né? O professor precisa já, na sua formação, ter sensibilidade para isso. Muito bem, Mário Tito. Essa sensibilidade justamente para levar em consideração, por exemplo, o contexto da realidade no qual o aluno está inserido. É fundamental. E não só a questão da formação inicial, mas também da formação continuada desse professor. Ana Clara? Não. Ah, você vai fazer a chamada? Tá bom, então deixa eu ir pra viagem musical, então. Temos segunda etapa da viagem musical na Clara Duarte. Então, professor, nossa playlist de hoje já passou pela Suíça e agora vamos pra Noruega, onde que é necessário falar que lá a educação é tratada como o pilar central do estado de bem-estar social. Lá eles têm o financiamento público, ensino gratuito em todos os níveis e eles também dão ênfase na igualdade de acesso e na qualidade educacional. Então, para representar a Noruega, ouviremos a música The Sun Always Shines on TV, da banda a-ha. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Não poderia deixar de faltar a Noruega e a a-ha de qualidade aqui, Ana Clara. Essa música se chama The Sun Always Shines on TV. E ainda falando sobre a Noruega, eles também têm o que seria uma modernização do ensino, que eles também fazem essa discussão, especialmente sobre o uso de tecnologias digitais para um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico e globalizado. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com o professor Anderson Maia aqui no programa Globalizando de hoje. Anderson, olha, tem uma pergunta legal aqui do Thiago Lopes no Instagram. Obrigado, Thiago. Como é que a falta de infraestrutura adequada nas escolas da Amazônia compromete esse direito que nós falamos agora de educação e a qualidade do processo de ensino-aprendizagem? Excelente pergunta, Thiago Lopes, te agradeço, né? A precariedade na educação, ela impossibilita um direito constitucional que é o acesso à educação. Certo. E algo
interessante, na própria LDB a gente consegue visualizar a obrigatoriedade, por exemplo, de acesso à educação digital. Sim. Né? Internet em alta velocidade. Perfeito. Mas a gente não encontra isso na Amazônia, infelizmente. Muitas das vezes a gente encontra escolas sem energia regular, a gente encontra escolas sem infraestrutura, Certo. a gente encontra escolas, muitas das vezes, sem acesso nenhum à internet, quanto mais em alta velocidade. Perfeito. Então isso precariza, né, o processo pedagógico e, consequentemente, impossibilita o acesso à educação, que é um direito constitucional. E isso, quanto mais longe dos centros urbanos, pior é a situação. Então, na verdade, como a Amazônia é uma multidão e dispersa, inclusive, de centros populacionais, isso torna o investimento ainda mais necessário. Com certeza absoluta. E a gente não precisa nem ir longe. Muitas das vezes, Sim. por exemplo, na própria região metropolitana, nós somos professores da interiorização da nossa universidade. Perfeito. Então, muitas das vezes, a gente não consegue ter acesso à internet. Se nós não tivermos a nossa própria internet, a gente não vai conseguir possibilitar, né, pesquisas, não vai conseguir possibilitar instrumentos pedagógicos, modelos pedagógicos. Por exemplo, eu gosto muito de desenvolver com meus alunos, nas disciplinas, o podcast. Sim, né? Eu perfeito, desenvolvo, ótimo, legal. mas muitas das vezes eles não têm acesso, como é que eles vão baixar os materiais, como é que eles vão produzir o material. Verdade. E é uma maneira de um seminário diferenciado, porque a gente busca fugir daquele seminário tradicional, né? Apresentação de grupo e que tal. o aluno fica ali desesperado na mão, né? Aham. Tudo escrito, é a minha parte agora. Não. Aquela parede É de aquela aluno parede, lá, né? paredão. Não, agora com essa possibilidade, eles vão poder assistir de cada um com tranquilidade o que Perfeito. cada um produziu. Né? Isso, né, Laura, pensando na questão do investimento em educação é necessário, porque todas as pessoas têm o direito à educação de qualidade, né? Exatamente, professor. É muito importante a gente entender que existem variações de lugares de ensino e para essas variações a gente tem que pensar um ensino específico. Isso, Porque, perfeito. por exemplo, em áreas remotas, não é complicado você tentar oferecer o mesmo ensino que você vai oferecer numa capital em uma área remota. Perfeito. Então, a gente tem que pensar especificamente nessas áreas e em Suas como... particularidades, né? Nas suas particularidades. Muito bem, olha, nós estamos conversando sobre essa questão da educação na Amazônia, riquezas e desafios. Estamos viajando pelo mundo da música. Olha só, Soraya, já viajamos para a Suíça, música top, Noruega, que teve o Ahá, e agora para onde nós vamos? Agora, nossa viagem musical vai para a Bélgica, que tem recebido investimentos significativos da União Europeia para a construção e modernização das escolas, com destaque para a região de Flandres, reforçando o compromisso do país com a qualidade educacional. E para representar a Bélgica, ouviremos a Los Andants do cantor Stromae. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, a gente foi para a Bélgica, não é isso, Soraya? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir a Los Andants do cantor Stromae. Apesar dos avanços, a Bélgica ainda enfrenta debates e pressões para ampliar os investimentos no ensino superior. Especialistas em educação e economia defendem mais recursos para tornar a formação acadêmica mais ágil e melhor alinhada às demandas no mercado de trabalho. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com o professor Anderson Maia, da UEPA, CCSE da UEPA aqui com a gente, e ele está falando sobre a questão da educação na Amazônia, riquezas e desafios. A Patrícia Nogueira, no Twitter, ele pergunta o seguinte: quais são os principais desafios para a efetivação de uma educação intercultural que respeite os modos de vida, as línguas e as tradições dos povos amazônidas? Excelente pergunta, Patrícia, né? Primeiro, nós temos que superar esses modelos homogêneos. Sem né? dúvida. É importantíssimo a superação desses modelos homogêneos, respeitar a diversidade cultural, né? No que diz respeito às línguas indígenas, aos saberes tradicionais, isso é importantíssimo. Nós temos também que garantir financiamento, né? Ou seja, políticas públicas para que a gente possa ter de fato, né, a valorização da questão intercultural. Perfeito. A gente precisa valorizar também, por exemplo, as nossas produções locais, né, nossas produções acadêmicas, Perfeito, né, perfeito. o conhecimento científico que é produzido dentro da nossa universidade, valorizar a prata da casa. É isso. E nós temos, por exemplo, dentro da universidade, um curso de licenciatura intercultural indígena. Pois Nós temos é. agora o curso em parceria com o governo federal
que é coordenado pela professora Creuza Santos, que é a nossa coordenadora de pedagogia, que trabalha a questão do parfor equidade. Né? Então isso é fundamental, porque esses 2 cursos eles vão dialogar com as questões indígenas e vão dialogar com a questão dos saberes tradicionais. Anderson, inclusive é uma perspectiva... A professora Leila ontem fez um vídeo... Eu assisti. Ela fala exatamente dessa valorização da cultura e do pesquisador. Eu acho que a gente precisa retomar o valor do pesquisador aqui, para não só fazer referência de quem vem de fora, fazer um processo, eu diria, anticolonial, inclusive, na educação, não é isso? Perfeito. Inclusive, quando eu assisti, né, a professora Leila, que por sinal é uma grande professora, contribui muito com o nosso campus em Barcarena, Exato. Com o Departamento de Educação Geral, eu relembrei uma política que foi desenvolvida por nós enquanto diretor de centro, que foi uma parceria entre o Centro de Educação e a editora Dalcídio Jurandir, onde nós produzimos literaturas, produzimos obras científicas. Perfeito. E nós temos aproximadamente dessa parceria 15 obras literárias que a gente pode estar disponibilizando para poder estar sendo apresentado, e é um resgate disso, aqui. Com certeza, vamos pensar numa apresentação disso, com certeza. Muito bem, professor Anderson Maia conosco no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Globalizando não para, a gente está o tempo todo trazendo informações de qualidade. Quero dizer, então, que no mês de janeiro a gente prepara o curso, o reinício das aulas no curso de Relações Internacionais começa em fevereiro e nós estamos em período de captação de alunos, de apresentação do nosso conteúdo do curso de Relações Internacionais. Quem está com a gente participando nas ruas da Grande Belém é Tayla Amaral. Bom dia, Tayla! Bom dia, professor Tito, bom dia a todos do estúdio e, claro, bom dia a você, ouvinte do Globalizando. Nesta manhã linda e nublada, estou diretamente da José Malché com a professora Ermelinda Baes, docente da UNAMA, possui graduação em português e espanhol e suas respectivas literaturas, especialista na abordagem textual da língua portuguesa, mestre em comunicação, linguagens e cultura, membro do grupo de pesquisa GITA, Interfaces do Texto Amazônico, e que estará nesta terça-feira no Capacito UNAMA 2026, falando sobre o espanhol para jovens líderes e cidadania global. Bom dia, professora, é uma honra receber você no programa. Bom dia, Tayla. Bom dia, Mário Tito e todos os queridos ali do estúdio, em especial. Bom dia, ouvintes do Globalizando. Uma alegria estar aqui com vocês novamente. Incrível. Então, professora, a senhora poderia dizer qual é o primeiro passo para usar o espanhol como ferramenta de crescimento pessoal e acadêmico? Respondendo a tua pergunta, Tayla, o primeiro passo é mudar o olhar estereotipado, olhar sobre a língua espanhola. Ela não é apenas uma disciplina ou uma língua estrangeira. É, na verdade, uma ferramenta de acesso a muitas outras realidades, uma ferramenta de acesso ao mundo. Quando se entende que a língua espanhola abre portas para universidades, para organizações internacionais, para a cooperação regional e o diálogo com a América Latina, o aprendizado ganha sentido. E a partir desse entendimento, estudar espanhol deixa de ser uma obrigação e passa a ser um projeto pessoal e acadêmico, algo que fortalece a formação, amplia os repertórios e prepara melhor o estudante para áreas como as relações internacionais, por exemplo. Perfeito! E que conselho a senhora daria para os acadêmicos que querem se tornar líderes mais conscientes e veem no idioma uma ponte para dialogar com outras realidades culturais? Olha, meu conselho é simples. Que aprendam a língua espanhola com escuta, respeito e curiosidade. A liderança consciente começa quando somos capazes de ouvir outras vozes, de ouvir outras histórias e de respeitar outras formas de ver o mundo. Implica saber dialogar com diferentes culturas e realidades. E quando o estudante usa o idioma para ouvir o outro, para compreender contextos e construir pontes e não muros, ele se forma como um líder mais consciente, empático e preparado para atuar num mundo cada vez mais diverso, que exige saber lidar com o diferente neste cenário internacional marcado por desafios e adversidades. É importante lembrar que a língua espanhola nos aproxima de povos que compartilham histórias, desafios e perspectivas muito próximas das nossas.
Entendo que quem usa o idioma para compreender e não apenas para falar, se torna um líder mais humano, mais preparado e mais conectado com os desafios globais. Que incrível! Foi importantíssimo saber mais sobre como isso impacta e já estamos ansiosos pelo Capacita UNAMA 2026. Essa foi mais um momento das externas do programa Globalizando, diretamente da José Malcher, com a professora Ermelinda. E eu agradeço muito a sua participação, professora. Eu também agradeço essa oportunidade e aproveito para reforçar o convite. Na próxima terça-feira, na Malcindo Cacela, estaremos falando sobre esta formação de líderes a partir da língua espanhola e de toda a cidadania global que se configura. Perfeito, muito obrigada. De volta com você aí no estúdio, Mário Tito. Obrigado, Tayla, pela sua participação. A professora Ermelinda estará aqui com a gente no próximo programa. A gente vai falar da musicalidade da América Latina. A professora Ermelinda vai estar aqui com a gente no programa Globalizando. Um abraço para o Krigor Lutemeyer, está dizendo muito bom dia, equipe Globalizando. Rony Coelho está dizendo, professor Tito, ser professor é um dom que vem de família. Nesse mundo globalizado, esse dom vai se perdendo no tempo. E a Miriam está dizendo, somente morando na região amazônica, que começamos a entender as dificuldades que as distâncias trazem para tanto alunos quanto professores. Muito obrigado pela participação aqui no programa Globalizando. A propósito de Miriam, a propósito de Rony, Laura Coelho, por favor, última etapa da viagem musical neste bloco. Então, professor, a nossa playlist agora vai para a Islândia, onde o governo anunciou uma grande reforma em seu sistema educacional, integrando ainda mais as políticas do Ministério da Educação e da Infância. E para representar a Islândia, ouviremos Little Talks, da banda Of Monsters and Men. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Eu devo dizer que um dos diferenciais do programa Globalizando é sempre a sua playlist. E olha, nós passamos hoje já pela Suíça, Noruega e Bélgica. E essa música é muito linda. Não é isso, Laura? É isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir a banda Of Monsters and Men com Little Talks. E a mudança no sistema educacional irlandês se deu após um relatório da OCDE que recomendava uma reforma na educação do país, visando uma melhor qualidade de ensino aos alunos. É isso mesmo, aproveitando para dizer que a Sofia Dias está dando bom dia pra gente, a Miriam está dizendo muito orgulho dessa filha linda, Laura Coelho, olha só, e o Krigor Lutemeyer respondendo, tá dizendo que foi ele que escolheu essa música da Islândia, e depois o Krigor, a última que ele participou, porque agora ele é líder da equipe de entrevistas. Muito bem, Ana Clara, estamos terminando o primeiro bloco, para onde nós vamos no próximo bloco? Professor, se eu fosse você, ouvinte, ainda ficaria ligado aqui no nosso programa, porque ainda vamos visitar a Etiópia, o México, o Peru e, claro, o nosso Brasil. E você está no programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos, após o nosso apoio cultural. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Quero mandar um abraço pra galera que nos acompanha nesse momento, seja no Instagram, mas também na 105.5, que está nos dá a preferência de sintonia. Você que está nos acompanhando pelas ruas da Grande Belém, aqui na BR-316, tá indo para Nanindeua, tá passando para Marituba, Benevides, Castanhal, minha querida Vigia de Nazaré. Grande abraço a galera que nos acompanha nesse momento. Eu estou dizendo que o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Estamos há 13 anos no ar, nós começamos em 2013 e 13 anos no ar estamos levando para você essa extensão do curso de Relações Internacionais. O programa de hoje tem a ver com o Dia Internacional da Educação e nós estamos falando sobre educação na Amazônia, riquezas e desafios. Como convidado, o professor Anderson Maia, ele é doutor em Educação, Ciências e Matemática pela REAMEC, possui graduação em Direito pela UNAMA e Pedagogia pela UEPA, atualmente é professor adjunto da Universidade do Estado do Pará e professor do programa de pós-graduação em Educação e Ensino de Ciências da Amazônia. Antes de continuar conversando com o professor Anderson, nós vamos de música no programa. Laura Coelho, com você. Então, professor, a playlist do programa de hoje, ela conta com música de países que mais e menos investem na educação ao redor do mundo. E na Etiópia, organizações da área da educação e professores destacam que é necessário investir mais na infraestrutura das escolas para garantir um ensino de qualidade e igual para todos. Para representar a Etiópia, ouviremos Hailey Roots com a música Bado Neber.
Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical, que música sensacional, música da Etiópia, Laura. Exatamente, professor. Acabamos de ouvir Hayley Roots com a música Bado Neber. E assim, os dados da Unesco indicam que uma parcela considerável das crianças em idade escolar ainda está fora da escola, sobretudo em áreas rurais e regiões afetadas por conflitos. Globalizando. Fique por dentro. A equipe do programa Globalizando sempre traz informações de qualidade para os nossos ouvintes. Então você sabia que existe um novo Plano Nacional de Educação que reconhece o fator Amazônia? Esse plano tem metas direcionadas para a educação indígena e quilombola e tem um financiamento diferenciado. Lá em 2025, a Secretaria de Educação do Pará, alinhada à COP30, implementou a educação ambiental com foco no território e na biodiversidade. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Com o professor Anderson Maia, estamos conversando sobre educação na Amazônia. O Eduardo Costa lhe pergunta o seguinte: quais os caminhos podem ser pensados para garantir uma educação de qualidade que respeite as diversidades culturais da Amazônia? A gente falava aqui a respeito da educação indígena, educação rural, educação das águas. Importante ter esses caminhos. Quais são eles? Primeiramente é importantíssimo respeitar os currículos flexíveis, né? É importantíssimo. Respeitando os currículos flexíveis, a gente respeita a questão da interculturalidade, a gente respeita a questão, por exemplo, da educação bilíngue, também é importantíssimo. Boa. A gente está até comentando a questão, como é que se dá, por exemplo, o processo da licenciatura intercultural indígena. Certo. Ela acontece nas próprias aldeias indígenas, com professores da própria universidade, mas que respeitam o dialeto local, que respeitam a língua materna das comunidades indígenas, e isso precisa acontecer. A importância da educação bilíngue, por exemplo, no que diz respeito às libras, né? A língua brasileira de sinais, a importância do financiamento, né, nesses contextos, nesses currículos flexíveis é primordial. E, é claro, nós estamos na Amazônia, né? Então levar em consideração os saberes tradicionais, levar em consideração a língua, a língua materna e assim por diante, né? Inclusive a Laura falava agora há pouco a respeito da Ilha do Cumbu, aqui do nosso lado, né, Laura? Essa dificuldade, às vezes, ter que sair de lá para vir para a grande cidade, né? Exatamente, professor. Ano passado a gente fez um trabalho, inclusive com a professora Hermelinda, que a gente teve um contato direto com a sociedade, a população da Ilha do Cumbu, e eles relataram pra gente que eles tinham muita apreensão porque lá o ensino só vai até o 5º ano, e a partir do 5º ano as crianças têm que vir para a cidade para estudar. E assim, para eles era muito complicado o fato de... Não complicado, mas eles tinham receio em deixar a criança vir para a cidade, porque é um local diferente, é um ensino diferente, e assim, a Ilha do Cumbu é aqui do lado. Então, se aqui do lado de Belém já falta esse acesso, imagina mais longe. Perfeito. Imagina nas regiões mais remotas. E é interessante, Anderson, porque isso também tem que fazer parte dessa preocupação de políticas públicas também, que possam pensar isso a partir da necessidade de entender o contexto, ter escola naquele contexto, né? Não, é fundamental, e romper esses modelos predatórios de educação. Isso é fundamental, porque rompendo esses modelos predatórios, a gente pode levar em consideração a diversidade, né, que existe na localidade, que existe, e trabalhar essa forma de maneira de que possa garantir a sustentabilidade, que possa garantir projetos futuros de desenvolvimento social. Professor Anderson Maia conosco no programa Globalizando de hoje. A Joelma Queiroz está dizendo o seguinte: programa super interessante com esse convidado especial e referência em educação. Professor Anderson Maia conosco no programa Globalizando. É um beijo especial para a Joelma, porque é minha esposa, né? Muito bem, um abraço. Muito obrigado pela participação aqui. Soraya Pinheiro, nós temos mais uma viagem musical. Vamos pro queridíssimo país chamado... México. Segundo a Secretaria de Educação Pública do México, por meio do programa La Escuela es Nuestra, foram distribuídos 22 bilhões de pesos mexicanos ao longo de 2025, com o objetivo de melhorar a infraestrutura de escolas no país. Para representar o México, ouviremos a banda RPD com a música Money Money. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível.
Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que viagem musical maravilhosa, fomos para o México, Soraya. Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir a banda RBD com a música Money Money. Segundo relatórios da OCDE, o investimento público em educação por aluno no México é significativamente inferior à média dos países membros dessa organização, colocando o país entre aqueles com menores níveis de investimento por estudante. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com Anderson Maia aqui no programa Globalizando, referência à educação no estado do Pará, e um prazer muito grande recebê-lo aqui no programa Globalizando. Temos participação dos nossos ouvintes, vamos acompanhar. Olá, me chamo Flávia Dias e o programa de hoje está muito legal, mas eu fiquei com uma dúvida e gostaria de saber como a falta de infraestrutura adequada nas escolas da Amazônia compromete o direito à educação e à qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Excelente pergunta, até porque isso daí é fundamental. Sem infraestrutura, sem condições, sem uma escola que possa possibilitar, por exemplo, uma aprendizagem com qualidade, com certeza absoluta nós vamos ter grandes consequências, como a questão da evasão escolar, né? A falta, por exemplo, a carência de inclusão digital também é um dos fatores que possibilita esse fracasso. Então é importantíssimo escolas com infraestrutura, né? Espaços de aprendizagem com qualidade. Vou dar um exemplo, né? Nós estávamos, por exemplo, agora durante essa semana trabalhando uma disciplina chamada Fundamentos da Educação Inclusiva com alunos do curso de Letras Língua Inglesa, né? E aí falando da importância da educação inclusiva, falando a importância das pessoas com deficiência, dos transtornos globais de desenvolvimento, e a gente sabe muito bem a obrigatoriedade, por exemplo, do atendimento educacional especializado, que é um espaço que deve se ter dentro de uma escola. De qualquer escola, de né? qualquer escola, mas muitas das vezes a gente não encontra. Perfeito. E quando a gente não encontra, a gente ocasiona o quê? Ocasiona com que essa criança que possua alguma deficiência ou algum transtorno global de desenvolvimento não tenha um profissional especializado, articulado com o professor da classe regular e juntamente com a família para poder trabalhar. E aí, eu sempre gosto nas minhas disciplinas de estabelecer desafios, de buscar metodologias diferenciadas, e aí eu solicitei que a turma fizesse um videocast, porque serão professores de língua inglesa, inclusive mandar um abraço aos meus alunos de letras em inglês de Castanhal, que eles fizessem um videocast a partir de um determinado conteúdo do inglês, que é trabalhado do 6º ano até o ensino médio. E aí eles começaram a trabalhar algumas metodologias diferenciadas, né, para que pudesse acessar esse componente curricular para os alunos com deficiência ou com transtornos globais de desenvolvimento. E aí, se não temos uma escola com infraestrutura, com condições, com oferta, como é que a gente vai ter a qualidade? Tem um abandono, inclusive. Tem um abandono. Olha, eu queria te perguntar uma coisa, Anderson, inclusive está falando aqui de infraestrutura, também do ponto de vista arquitetônico, a escola na Amazônia precisa ser diferente, não pode ser fechada, tem que ter, porque o calor é grande, então tem que pensar também nessa questão, né? Com certeza absoluta, até porque não é, por exemplo, já como a gente está falando sobre aqui também a questão da educação especial, não é o aluno que tem que se adaptar à escola, mas é a escola que tem que se adaptar ao aluno. Perfeito. Mas muitas das vezes o que acontece? O aluno chega na escola, a partir do momento que ele chega, aí a partir desse momento que a escola vai começar a se adaptar. Então, e que é o contrário, porque inclusive as escolas, sejam elas municipais, estaduais e federais, elas precisam de autorização por parte do Conselho Municipal, Estadual ou Federal. E um dos requisitos é a questão da acessibilidade, Perfeito. é a questão da arquitetura da própria Anderson, escola. Tem umas escolas que eu fico olhando, elas são tão fechadas, elas não tem quase janela, e quando tem janela, elas são gradeadas. E para piorar, o sinal de troca de turno é quase uma sirene. Então, praticamente a escola, ela se manifesta arquitetonicamente como uma prisão. E deveria ser mais liberdade, né? Tem algumas escolas que são até conhecidas como CAICs da vida, que é um verdadeiro forno. Exatamente. Não sei se já teve acesso a elas. Sim, uma estrutura que eles pensaram nas décadas de 90, que era laje em cima, laje tudo que é lado, e é quente. Qual é a qualidade que vai estar se ofertando a essa criança e principalmente qual é a valorização que vai estar se dando a esse professor que tem que estar lá muitas das vezes manhã, tarde e noite, né? Muito bem, professor Anderson Maia aqui no programa Globalizando de hoje. Vamos para a 7ª etapa da viagem musical. Laura Coelho, é com você. Enfim, professor, agora a nossa viagem musical vai para o Peru, que tem aumentado gradualmente o investimento na educação, com 4% do seu PIB dedicado ao setor. Porém, ainda é considerado abaixo da média segundo a Unesco, e representando um avanço muito grande desde os anos 2000. Para representar o Peru, ouviremos Sácala a Bailar,
do cantor Gian Marco. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Que viagem musical maravilhosa. Peru no programa Globalizando, Laura Coelho. Professor, a gente acabou de ouvir Sacalar Bailar, do Gian Marco. E assim, apesar do progresso, o país enfrenta desafios com a melhoria da infraestrutura escolar, formação de professores e a redução das desigualdades educacionais entre as áreas urbanas e rurais. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Nossa viagem musical foi muito bonita, tá viajando pelo mundo da música em vários países, mas também nós temos esse projeto de extensão que é maravilhoso. Tá há 13 anos também, viu? Acontece há 13 anos um outro tipo de projeto de extensão que a gente criou aqui em 2013, que é o Site Internacional da Amazônia, um espaço onde os alunos podem expressar, escrever artigos sobre relações internacionais. Para falar sobre o site, estou recebendo Thiago Calerron. Bom dia, Thiago. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia a todos que estão presentes na mesa do Globalizando e bom dia, obviamente, a todos os nossos ouvintes e telespectadores, certo? Bom, professor, como de costume, estou aqui para falar sobre a produção acadêmica do site para a próxima semana, que no caso será a última semana do mês de janeiro. Bom, na segunda-feira, dia 26 de janeiro, nós teremos um artigo em referência à Conferência de Davos, né? Será uma análise da conferência à luz das polêmicas envolvendo Donald Trump. Será produzido pela pessoa que vos fala, Thiago Calerron Santos, internacionalista formado em Relações Internacionais pela UNAMA. Na quarta-feira, dia 28 de janeiro, nós teremos um artigo do quadro especial da Amazônia. O tema é bem longo, então eu irei falar com calma. O tema é Direitos Territoriais e o Marco Temporal, o impacto das decisões jurídicas sobre a segurança e sobrevivência de comunidades indígenas. Será produzido por Carla Lima, acadêmica do 7º semestre de Relações Internacionais da UNAMA. Por fim, para terminar a produção acadêmica da próxima semana, professor, na sexta-feira, dia 30 de janeiro, teremos o artigo com o tema As Riquezas da Musicalidade Amazônica. Será produzido por Albert Juan, acadêmico do 5º semestre de Relações Internacionais da UNAMA. Calerron, inclusive, produção de qualidade. A gente produz não só esse artigo, mas tem muita coisa que fala de relações internacionais que está no nosso site, né, Thiago? Com certeza. O que mais nós temos é quadros especiais e produções acadêmicas de altíssimo nível, modéstia à parte e diga-se de passagem, né? Como eu falei, o nosso foco prioritário são produções de artigos acadêmicos, mas no meio da semana, por exemplo, da semana que vem, temos um artigo do quadro especial que é o Amazônia. Temos outros artigos, como Guerras, que é o que eu gosto bastante, eu tenho bastante afinidade, quadro de economia, temos um compêndio de informações das principais notícias ao longo do dia, que nós pegamos de maior destaque, seja em âmbito nacional ou internacional, e fazemos um compêndio, um resumo que se chama Doma Informada, enfim. O que nós mais temos, professor, é produção acadêmica. E utilizamos essa produção acadêmica para usar como, digamos assim, uma espécie de holofote, de chamariz para que pessoas possam vir a produzir, no caso com foco, obviamente, em acadêmicos de relações internacionais, e comecem a desenvolver essas habilidades de escrita, de oratória e de comunicação. Até porque, professor, estamos no final de janeiro e na primeira quinzena de fevereiro nós teremos um novo semestre de alunos de RI. Então, obviamente, a gente sempre convida aqui, para aqueles que têm um desejo de se tornar internacionalista e tenham esse sonho, entrem no curso, se inscrevam no curso de Relações Internacionais da UNAMA, porque uma hora ou outra a gente vai ver as habilidades deles e convidaremos eles para produzir artigos para o site. Maravilha, Calerron. Fala pra gente, eu estou apresentando aqui na nossa live qual é o endereço para o site internacional da Amazônia. Claro, com muito prazer. Irei falar das principais redes sociais e do link do site, né? Como é um site, existe um link disponibilizado na internet. O link é o www.internacionaldaamazoniacoms.com. Nossas principais redes sociais são o Instagram, o antigo Twitter, que é o atual X, e o Facebook. O Instagram você localiza pelo @interdamazônia_, o Twitter você localiza pelo @interdamazônia e o Facebook pelo nome completo do projeto, isto é, o Internacional da Amazônia. Muito obrigado, Calerron, pela sua participação no programa Globalizando de hoje. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Com o professor Anderson Maia, tem uma pergunta aqui que eu acho bem legal pra gente conversar, Anderson. O Lucas Andrade lhe pergunta o seguinte: de que forma o investimento em educação na Amazônia pode contribuir para esse desenvolvimento regional sem desconsiderar a preservação ambiental?
Excelente pergunta, Lucas. Eu acredito que essa pergunta ela dialoga com a questão da importância de cidadãos críticos. Sim, né? sim. É fundamental termos cidadãos, pessoas que possam ter a criticidade, possam saber, né, os seus direitos, possam saber o que está acontecendo de fato e não uma manipulação velada da realidade. A importância também de pesquisadores envolvidos e comprometidos, né, com os recursos sustentáveis da Amazônia, né, por exemplo, a questão da bioeconomia, né, e trabalhar com que a Amazônia possa ser uma perspectiva de conhecimento futuro, né, e real da nossa realidade. Né? Anderson, você falava aqui nos bastidores a importância de formar, você dá aula de políticas públicas, por exemplo, do acadêmico, de qualquer curso de educação superior, mas especialmente de educação, pensar os direitos e lutar por esses direitos, e para os canais quando a coisa não estiver funcionando, né? Excelente, Mário. Inclusive, tem um livro que a gente vai estar lançando agora, esse ano, tá com previsão agora para fevereiro, fruto, né, de uma produção realizada dentro da sala de aula com os alunos de pedagogia do campus de São Miguel do Guamá. O que nós fizemos? Como a gente trabalha a questão das políticas públicas, nós trabalhamos, por exemplo, os níveis de ensino e as etapas do nível de ensino, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, as modalidades de ensino. Então eu coloquei como desafio para a turma a construção de um artigo que pudesse apresentar ideias de políticas públicas para esses níveis de ensino. E eles toparam e a gente deve estar lançando agora, se Deus quiser, em fevereiro. Um abraço aos nossos ex-alunos de Pedagogia de São Miguel, porque agora já se formaram, já são professores e professoras da pedagogia. E aí joga aquela velha história, o protagonismo juvenil na educação, portanto, eles se sentirem corresponsáveis também, né? Com certeza absoluta. E outra coisa, eles partiram da realidade deles, porque muitos não são de São Miguel, são de Irituia, são de Mãe do Rio, então a gente deixou como proposta que eles pudessem pensar políticas públicas da própria realidade deles. Professor Anderson Maia aqui no programa Globalizando de hoje. Um abraço para Rose Coceiro, falei agora diretamente lá de Balneário Camboriú. Também a Suelen com a gente dando bom dia, além da Rose também dando bom dia. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Estamos chegando à última etapa da viagem musical. Passou tão rápido, Ana Clara Duarte. Professor, é sempre muito bom dar a volta ao mundo, mas nada melhor do que voltar para casa, para o nosso Brasil, onde o nosso país investe uma parcela significativa de seus recursos na educação, com financiamento realizado pela União de Estados e Municípios, com o destaque para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Fundeb, que é um mecanismo central para a manutenção e desenvolvimento da educação básica. Então, para representar o nosso querido Brasil, ouviremos a música Assim Caminha a Humanidade, de Lulu Santos. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Programa Globalizando terminando com grande Lulu Santos, Ana Clara Duarte. Exatamente, professor. E essa música se chama Assim Caminha a Humanidade. E ainda falando sobre o nosso Brasil, ao longo das últimas décadas, o sistema educacional brasileiro registrou avanços importantes, especialmente na expansão do acesso à educação básica e no aumento da participação em níveis mais elevados de escolaridade. Pois é. Acabou o programa Globalizando de hoje, o programa que é maravilhoso de fazer todo sábado às 9 horas da manhã. Estamos aqui há 13 anos levando para você discussões de temas internacionais. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, a gente discute o internacional pensando na Amazônia e pensa na Amazônia discutindo o internacional. Muito obrigado a você que nos acompanhou ao longo desse período e vem nos acompanhando todo sábado. Quero agradecer muitíssimo a presença do meu eterno diretor, meu amigo, grande convidado, referência em educação, professor Anderson Maia, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui, né, dialogando, apresentando um pouco do trabalho que a gente desenvolve, como a gente mencionou no início, né, da programação, com amor, né, com envolvimento, com compromisso, né, e com responsabilidade. Inclusive, queria aproveitar para doar aqui para o Globalizando, né? Essas daqui são algumas obras produzidas por pesquisadores da universidade, professor Ayrton do Reis Pereira, Daniele Rodrigues Monteiro da Costa, professora Miriam. Aqui eu tenho um artigo em Saberes e Práticas da Formação Docente. Que legal! Né? Esse daqui já é esses dois últimos aqui, nós lançamos agora na Feira do Livro, né? Educação em Prisões, Praxis e Sonhos de Liberdade. Que legal! Professora Edina Fialho, que é vice-diretora, eu,
professor Anderson Maia, professora Seila, professora Jacirene. Que equipe maravilhosa de organizadores, viu? E esse aqui foi lançado em Portugal, na Embaixada, né? Com a professora Kátia Maria, fruto do pós-doutorado dela, né? Professora Kátia Maria dos Santos Melo. Inclusive, ela é filha do mestre Solano. Nossa, que referência. E aí, eu também faço parte da organização desse livro e tenho um artigo aqui voltado a um projeto meu de extensão, né? E a gente discute aqui importantes conhecimentos relacionados à Amazônia, né, que é fruto do que a gente vem debatendo e pela Dalcídio Jurandir. E pela Dalcídio Jurandir. E aqui a gente tem um artigo voltado a um projeto meu que foi institucionalizado agora, que é o Forpeja, que é voltado a pessoas, né, que por alguma razão não conseguiram concluir a educação, né, o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, né? Que é o Forpeja. E aproveitando esse projeto, agora a gente vai estar vai estar apresentando ele na Colômbia, no Congresso Ibero-Americano Fantástico. Territorial. E para finalizar aqui, nós temos aqui o lançamento do e-book sobre a implementação na perspectiva dos implementadores, que fala um pouco a respeito das políticas públicas. Aqui temos um caso, por exemplo, da política pública desenvolvida no município de Moju, chamado Pororoca da Aprendizagem, uma experiência de implementação do Moju. Anderson, muito obrigado, sensacional. E obrigado pelas dicas e pelos presentes, viu? Vamos fazer tesouro disso aí. Obrigado, Anderson Maia, com a gente. O agradecimento a quem fez perguntas no programa de hoje: Carlos Eduardo, Thiago Lopes, Patrícia Nogueira, Eduardo Costa, Flávia Dias e Lucas Andrade. Agradeço a quem fez a locução do programa de hoje, top demais. A começar pela acadêmica do terceiro semestre, membro da equipe da Playlist, Soraya Pinheiro. Muito obrigado, Soraya. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, professor Anderson. Obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou durante aí essa 1 hora de puro conhecimento, de puro entretenimento também, né, com a nossa playlist. Quero aproveitar também para lembrar do nosso próximo tema da rádio, Riquezas da Musicalidade Amazônida. Muito bem, professora Ermelinda vai estar com a gente. Quero agradecer também aquela que faz parte da equipe da playlist, aliás, a Rose Coceiro tá mandando beijo pra você, minha sobrinha linda, Laura, amo você. Laura, muito obrigado, viu? Muito obrigada, professor Mário Tito, muito obrigada, professor Anderson. E assim, muito obrigada, tia Rose. E eu queria convidar você, ouvinte, a nos acompanhar nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter, no Threads e no Instagram, todos como @pglobalizando. Muito obrigado, Laura. E também agradeço aquela que faz parte da equipe de externas, Ana Clara Duarte. Muito obrigado, Ana Clara. Muito obrigada, professor. Obrigado, professor Anderson, também. Acredito que realmente foi uma conversa muito enriquecedora. Eu sei que todos os ouvintes gostaram desse programa e que para você que quer escutar de novo toda essa conversa, aprender muito mais, o programa Globalizando vai ficar disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcasts, todos com o nome Programa Globalizando. Obrigado, Ana Clara. Na nossa live, a Tayla Amaral está dizendo que programa incrível, que obras essenciais. Rony Coelho, só livros com bons temas. A Joelma Queiroz e o Felipe estão muito aplausos aqui para o nosso programa de hoje. Muito obrigado. A direção de estúdio também do cronômetro foi de José Cherne. Na transmissão da live esteve Eduarda Miranda. Obrigado, Eduarda. Também quem esteve hoje na nossa programação, o programa também foi produzido por Eduardo Oliveira, coordenador executivo, Carol Matsura na gestão de liderança, Victoria Magno e Beatriz Oliveira nas orientações, Maria Clara Barata, Vitória Santos, Miguel Cabral na playlist, Maria Luísa Garcia, Alice Cardoso, Yasmi Cavalcante, Sátia Lobato, Roseli Ribeiro no Globalizando News, Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Marília Martins, Eduarda Miranda, Mayumi Feitosa, Marcelo Freitas, Raíssa Binara, Camila Barreto, Jacó Saragá e Iago Melo nas mídias, Lara Rabelo, Eduarda Cavalcante, Felipe Ranieri, Gabriel Reis, Tayla Amaral, Isabelle Gouveia, Raíssa Daniele nas externas, Sérgio Salles, Krigor Lutemeyer, Luciano Trindade, Felipe Leão nas entrevistas, Brenda Macedo, João Victor Barra, Enzo de Luca, João Caio Cunha no conteúdo, Yane de Paula, Joelma Costa, Isabela Soares, Lara Carvalho no roteiro, Letícia Costa, Maiara Batalha, Yasmi Ribeiro na revisão, Nina Fernandes, Soiane Leão no Globalizando Breaking Live, Daiane Almeida, Suane Rocha, Luísa Costa no arquivo, documentação e relatórios. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Operação de áudio, muito obrigado, querido Mário Melo. A apresentação foi minha professor Mário Tito Almeida e a direção geral da professora Betânia Fidalgo. Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal!